autoridades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém? Amém. Amém? Amém. Pode assentar, Glória a Deus. Aleluia. glorificando a Deus. Aleluia. Você crê que Deus está aqui? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, um texto conhecido que temos em nossa mente e carregamos em nosso coração é quando nós falamos, ou lemos, ouvimos dizer da trajetória do povo de Deus. Um povo eleito, escolhido, um povo chamado a menina dos meus olhos. Isso foi Deus quem falou. Um povo que foi chamada de nação santa. Um povo que foi escolhido para ser o sacerdote do mundo todo, que é o povo de Israel. Um povo que Deus escolheu para ser luz, para que todos aqueles que olhassem para esse povo pudessem ver o testemunho vivo, o testemunho eficaz, o testemunho na própria vida daquele povo, sem precisar eles falarem nada. Somente do povo estranho ver eles, observá-los, iriam entender que eles eram um povo diferente e que eles tinham um dono, tinham um Senhor, e esse Senhor cuidava muito bem deste povo. Esse povo a qual Deus escolheu, a palavra vai dizer que Deus dá promessas. Deus promete, aleluia, para esse povo, a um homem chamado Abraão, dizendo para Abraão que abençoaria Abraão e abençoaria a sua posteridade, o seu povo, o seu rebanho, os seus filhos. E Abraão tomou posse daquela palavra, louvado seja o nome do Senhor, e após Abraão cumprir e obedecer tudo que Deus tinha lhe dito, lhe falado, o texto vai nos informar que Abraão ele cresce muitíssimamente. Abraão se multiplica. Os filhos de Abraão crescem muitíssimamente e se multiplicam, a ponto de chegar até, aleluia, a um homem chamado Jacó. E quando a palavra ela chega até Jacó, Deus vai ter um encontro com Jacó e vai mudar o nome de Jacó, simbolizando dentro desta mudança, dentro deste encontro que Deus estava fazendo com Jacó, uma aliança perpétua, chamando Jacó não mais de Jacó, mas chamando Jacó de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E então Jacó se torna o Israel de Deus, aquele que carrega a promessa, aquele que carrega o nome de uma grande nação. E a palavra vai nos mostrar, queridos, que o tempo passou, o povo entra em cativeiro dentro do Egito, aleluia, e dentro do Egito o povo ficou ali em sofrimento por quase 430 anos, debaixo de sofrimento, debaixo de mãos duras, de vários faraós que passaram dentro do Egito, ao decorrer do período em que o povo ali ficou, ali o povo permaneceu. Mas o que me chama muita atenção e o que alegra o meu coração é que enquanto aquele povo estava ali, dentro do Egito, sendo escravo nas mãos de vários reis que passaram ali dentro do Egito, a palavra vai dizer que um dia Deus cumpre a promessa, a mesma promessa que ele disse a Abraão, dizendo: vocês serão escravos por muito tempo, mas eu, Senhor, lembrarei de vós. Louvado seja o nome do Senhor. E um dia Deus ele se lembrou do povo que estava no cativeiro, aleluia, e então Deus vai enviar os seus modos de agir, os seus modos de trabalhar, e ele envia a provisão, ele envia a libertação para o povo, que todo mundo sabe
que foi através de Moisés. Quando Moisés ele se levanta, Deus escolhe Moisés, porque era para Moisés ter morrido. Moisés ele era para ter morrido, aleluia, dentro do índice, ou no meio do índice dos meninos que morreram, ali na época em que Moisés nasceu. Mas a palavra vai nos dizer que Moisés, ele nasce e ele sobrevive debaixo de milagre. A vida de Moisés é um milagre. A vida de Moisés, aleluia, ela tem escapatória, ela tem livramento, porque sua mãe e seu pai eram tementes ao Senhor. Joquebede e também seu marido eram tementes ao Senhor, aleluia, e não duvidaram do poder de Deus, não duvidaram da palavra de Deus, creram, aleluia, dentro do seu coração e conseguiram esconder o menino. Louvado seja o Senhor. Escondeu o menino da morte, escondeu o menino da perseguição, escondeu o menino das mãos de Faraó, e Faraó não conseguiu encontrar Moisés, e ele então cresce dentro do Egito para a glória e honra do Senhor, no período em que tinha sido estabelecida uma lei que todos os meninos deveriam ser morto. Aqui eu pego essa palavra emprestada, aleluia, para profetizar algo para a nossa vida em nome de Jesus. Aleluia, que Deus ele é capaz e ele é poderoso para fazer isso na nossa vida. O que é, pastor? Deus ele é capaz de nos fazer crescer debaixo de perseguição. Deus ele é capaz de nos fazer vingar debaixo de perseguição. Deus ele é capaz de fazer nós escaparmos da morte. Disse o salmista Davi, aleluia, que o laço quebrou, aleluia, e nós escapamos para a glória do Senhor. Por quê? Porque quem cuida de nós é o Senhor. Quem cuida de nós não é o homem nem a mulher, mas quem cuida da igreja e cuida do povo dele se chama Jesus de Nazaré, e ele tem compromisso com cada um de nós na face dessa terra. A palavra fala que Moisés cresceu. Moisés cresceu debaixo de perseguição, ou debaixo de um período de morte. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque aquele que serve a Deus, ele pode até passar pelo vale da sombra da morte. Mas assim como diz o salmista, mas não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. O Senhor está contigo, irmão. O Senhor está conosco. A vara e o cajado dele nos consola. Estamos escondidos debaixo das asas do Onipotente, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Tudo Deus ele se levanta para fazer, ninguém pode impedir. Olha quem Deus está levantando. Deus está levantando Moisés. Deus está levantando alguém que ninguém menos esperava, alguém que ninguém menos, aleluia, acreditava. Moisés, Deus tira Moisés no meio do seu povo hebreu, prepara ele, capacita ele para que mais tarde ele pudesse retornar dentro do Egito e tirar o povo pelo deserto para levar até a terra santa, até a terra prometida. Oh glória, em nome de Jesus, o tempo das promessas de Deus se cumprir na tua vida está chegando. Vai chegar, vai acontecer, e você vai ver que vai ser milagre em cima de milagre para a glória e honra do Senhor. Vai vir de onde você menos espera, vai acontecer, aleluia, da maneira que você menos imagina, porque quem vai fazer não é você, vai ser Deus. O Deus, aleluia, que cumpre promessas na nossa vida, ele faz acontecer coisas extraordinárias. A palavra, irmãos, nos diz que Moisés ele rebata o povo do Egito, tira o povo do Egito, tira o povo das mãos de Faraó, e então o povo adentra em meio ao deserto para caminhar agora rumo às terras prometidas, a qual Deus tinha prometido. E a palavra do Senhor vai nos mostrar que a peregrinação desse povo junto com Moisés não foi fácil. O povo teve que caminhar debaixo de fé, debaixo de confiança. Eu sei que Moisés está liderando um povo
que já não estava mais acostumado a ouvir a voz de Deus. O povo não era como o povo que ainda estava ao redor de Abraão, ao redor de Isaac e ao redor de Jacó. Esses patriarcas já foram, já morreram. E o povo que agora está sobre a terra são oriundos de Abraão, Isaac e Jacó, sim, mas não conhecem ou não têm a mesma intimidade com Deus como Abraão, Isaac e Jacó tiveram. Uma coisa, aleluia, é vivermos experiência quando nós temos intimidade com Deus. É muito mais fácil. Uma coisa é entender as experiências quando nós já temos intimidade com Deus. É mais fácil. A irmã acabou de contar aqui que Deus falou com ela, falou através de sonho. É uma forma de Deus falar? Sim. É uma forma de Deus mostrar? Sim. E ela entendeu. E não se aquietou, ela falou, ela testemunhou disso, tem prova, aleluia, para dizer que ela falou antes de acontecer. Louvado seja Deus. Por quê? Porque a irmã já tem uma certa vivência e experiência com Deus. Mas agora, irmão, aleluia, viver experiências com Deus e entender das experiências com Deus, aleluia, não tendo o conhecimento de Deus, é muito mais difícil. Muitas das vezes você está falando de Deus para alguém e a pessoa não está pegando nada, não está entendendo nada, porque é normal, a pessoa não conhece Deus ainda. A pessoa não tem intimidade com Deus ainda. A pessoa, aleluia, não teve encontro com Deus ainda. Então quando ela te ouve falar, parece que você está falando em hebraico e aramaico com ela. Ela não consegue entender. E aí você reclama com Deus e diz: meu Deus, eu não consigo, aleluia, ter mais paciência com esse irmão, com essa irmã, porque não está entendendo a minha língua. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, aleluia, que isso é questão de tempo, é questão de vivência, é questão de caminhada. Ao decorrer dos dias, ao decorrer do caminho, a pessoa vai entendendo o agir de Deus e o trabalhar de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. O que está acontecendo com esse povo? Aleluia. Deus agir na vida de Abraão, Isaac e Jacó é uma coisa. Agora Deus agir na vida desse povo é outra coisa. A palavra vai dizer que esse povo tinha um coração duro. A palavra vai dizer que esse povo era um povo rebelde. A palavra vai dizer que esse povo era um povo que reclamava. Era um povo que murmurava. Aí a Bíblia pega pesado. Quando a palavra fala que o povo murmurava, nós lemos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aqui dentro do texto, que quando as águas que eles encontraram eram águas amargas, eles murmuraram contra Moisés. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu que estou afirmando, mas é a palavra do Senhor. Só que a Bíblia também vai dizer, se eu não me engano, no livro de 1 Samuel, aleluia, que Samuel vai dizer, aleluia, para o rei Saul, dizendo para ele assim, que a murmuração, ela é para Deus como pecado de feitiçaria. Oh, glória a Deus. Por isso que é muito perigoso murmurar contra o irmão, murmurar contra Deus, murmurar contra a obra de Deus, murmurar contra tudo e contra todos. Isso é um perigo, meu irmão, porque é um pecado, aleluia, semelhante, igual ao pecado de feitiçaria. O que é pecado de feitiçaria? Pecado de feitiçaria é feitiço, é você fazer feitiço para alguém, é para matar alguém, é para aniquilar alguém, para acabar com a vida de alguém. O pecado de feitiçaria, meu irmão, aleluia, se traduz em pecado de homicídio. Talvez você não mata fisicamente, mas mata espiritualmente, falando mal, decretando mal, pensando mal, desejando mal para a pessoa. E o povo está cometendo esse pecado, o pecado da murmuração. O povo está sendo feiticeiro contra Moisés e contra Deus e contra a obra do Senhor. E Moisés não se agrada disso, Deus não se agrada disso. Mas, irmãos, aleluia, aqui eu entendo porque Deus não acabou com esse povo. Vontade Deus teve,
mas por amor, Deus não acabou com esse povo, o povo que murmurava. Por quê? Porque aqui já é revelada a graça. A graça veio, irmão, para nós a conhecemos no tempo de Cristo, quando Jesus se revelou e ele se deu na cruz do Calvário, ele se ofereceu como sacrifício vivo, sacrifício puro, aleluia, diante da cruz do Calvário. Ali nós conhecemos a graça de Deus, o amor de Deus. Ele fez por nós aquilo que não merecíamos. Ele nos comprou com preço de sangue. A gente não valia, meu irmão, uma moeda de lata. A gente não valia, mas Ele nos comprou com sangue precioso derramado na cruz do Calvário, que vale mais que prata, vale mais que ouro, vale mais que pedra preciosa, vale mais que todo o dinheiro nesse mundo não pode comprar nenhum de nós e nem a nossa alma. Mas Jesus comprou com o sangue dele derramado na cruz do Calvário. Jesus comprou. Quem é que consegue reconhecer essa graça aqui? Por favor, levanta a mão para o céu, abre a tua boca e faz barulho de glória a Deus. E a Jesus essa noite. Aleluia. Aqueles que foram amados por Jesus de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. Quando a gente entende o agir de Deus na nossa vida, fica mais fácil Deus trabalhar e agir. Mas enquanto nós não estamos entendendo o agir de Deus, o trabalhar de Deus, irmão, aleluia, Deus ele precisa redobrar a sua paciência para conosco. Oh, glória a Deus, porque senão Deus nos fulmina vivo. Aleluia, Deus nos consome, aleluia. Mas por causa do seu amor e da sua bondade e da misericórdia, ainda estamos de pé, para ainda conseguir fazer alguma coisa para Ele. Oh glória! Se nós pegarmos o versículo de número 20, meu irmão, nós começamos a ler o versículo 23, mas se nós começarmos a ler o versículo 20, nós entramos em uma outra atmosfera. O versículo 23 a seguir tem uma atmosfera, mas os versículos anteriores, que começam no versículo 20, é uma atmosfera totalmente diferente. Aleluia, deixa eu te explicar. O versículo 23 a seguir é uma atmosfera de murmuração, de feitiçaria contra Deus e contra Moisés. Mas o versículo de número 20 é outra atmosfera. Aqui não tem ninguém murmurando, aqui não tem ninguém recalcitrando, aqui não tem ninguém reclamando, mas aqui, aleluia, tem uma missionária cheia do fogo, de poder, aleluia, e graça, com um pandeiro na sua mão e convidando todo o redil de mulheres para vir após ela. E ela está dizendo assim: vimos e cantemos o santo nome do Senhor, dançamos na presença de Deus, porque Deus afogou no mar Faraó com seus cavaleiros. Aqui, aleluia, tem uma mulher chamada Miriam, que está cheia do Espírito Santo. Ela abre a roda no meio do arraial e está cantando, dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E o povo cai na graça, o povo cai na glória, o povo cai no mistério, o povo cai na dança, aleluia, e o culto começa, e o povo começa a reconhecer que só o Senhor é Deus, porque viram com seus próprios olhos o mar aberto, o povo passa na frente, e quando veio o Faraó, aleluia, Deus falou com Moisés: fecha a porta novamente, fecha o mar novamente. O que eu faço, Senhor? Toca nas águas, Moisés. E o mar fechou, aleluia. A palavra vai dizer que o povo que estava com Moisés, cavalos, cavaleiros, soldados, espada, escudo, lança, afundaram tudo e morreram afogados. E quando o povo olhou para trás, viu, aleluia, o milagre e o escape que Deus tinha dado. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, Aleluia. Diante de um fenômeno deste, meu Deus, não tem como ficar calado, oh glória, não tem como ficar em silêncio, é Deus, não tem como ficar com a boca fechada, não tem como ficar, aleluia, murcho, caído, aleluia. Aqui o povo está cheio de razão, Miriam está cheia de razão, quando ela pega o pandeiro e as mulheres pegam os instrumentos, aleluia, os levitas se ajudam também e começam a adorar o Senhor, a cantar, a
saltitar na presença de Deus, aleluia, e a palavra vai nos mostrar que dentro, aleluia, deste contexto, aconteceu ali uma grande festa, um grande culto de ação de graça, porque viu, aleluia, Faraó sendo morto, juntamente com os seus cavaleiros. Levanta a tua mão que eu quero profetizar algo de Deus aqui nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, irmão, Ele é especialista em fazer estas coisas. O que, pastor? Deus, aleluia, Ele pode até te colocar no deserto, aleluia, mas no deserto o próprio Deus será a tua provisão. No deserto o próprio Deus será o teu escape e o teu livramento. Aleluia. Ah, mas pode levantar o diabo, sua legião, aleluia, pode levantar o inferno todo contra você, pode levantar Faraó, cavalo, cavaleiros e as carroças, pode levantar, aleluia, quem quiser se levantar para te perseguir, para fazer você retroceder, voltar para trás, mas a ordem nessa noite, Deus está falando, a ordem é para marchar, a ordem é para ir adiante, aleluia. Não precisa se preocupar com o Faraó, porque de Faraó Deus vai cuidar, aleluia. E pega essa palavra porque é para você, e você vai fazer culto de ação de graça, aleluia. Você vai pegar os pandeiros, vai pegar, aleluia, os instrumentos de música, e você vai louvar, vai glorificar bem forte o santo nome do Senhor, porque Deus dará o livramento nesta beleza. Quem acredita, dá um glória. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o povo dança, enquanto o povo pula, enquanto o povo adora, enquanto o povo canta, a palavra vai dizer que as horas passaram e agora chegou o momento de caminhar mais uma temporada, caminhar mais alguns dias. E é nesta caminhada que diz a palavra do Senhor que dentro de 3 dias que eles estavam caminhando, aleluia, o povo teve sede. O povo teve o que, irmãos? Teve sede. Enquanto o povo teve sede, começaram a procurar água, começaram a procurar poços de água, para então alimentar, para então, aleluia, satisfazer os animais, aleluia, dar de beber aos animais, dar de beber aos homens, mulheres e crianças, mas nada de achar água. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 3 dias andando e não consegue encontrar água para beber, água para matar a sede. Glória seja dado ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. A palavra vai nos mostrar, irmãos, que o caminho era esse, o caminho era deserto. Voltar para trás não podia, aleluia. O caminho era caminhar para frente, era andar para frente. A opção que tinha era andar para frente, caminhar para frente. E eles caminharam ao decorrer de 3 dias. E quando aleluia, caminharam por 3 dias, a palavra vai dizer que no final dos 3 dias, então eles acharam água. Quando acharam água, eu fico tentando entender a imagem, né? Eu fico tentando, dentro da minha cabeça, entender o que aconteceu ali naquele momento, quando eles acharam água. Acredito que alguém, quando avistou a água, deve ter gritado: achei água aqui, tem um poço aqui, né? E o povo ali no caminho principal pararam todo mundo, parou os animais, parou as carroças, parou tudo que tinha ali, eles carregando do Egito, e correram, deixaram o caminho principal e então entraram para aquele caminho onde alguém gritou que tinha água. E quando o povo chegou correndo ali, a primeira coisa que deu vontade de fazer é já se ajoelhar, é já lançar as mãos, tomar água, aleluia, levar até a boca para beber. Mas quando fizeram isso, eles tiveram uma decepção muito grande, porque a água era águas amargas. Louvado seja Deus. Isso simboliza muito a vida do crente, simboliza muito a vida do cristão, porque o cristão,
ele muitas das vezes sai de uma grande bênção e daí a pouco já está em uma grande prova novamente. Porque a vida do ser humano, ela é assim. Ela tem esse tipo de contraste. A vida do ser humano não é só dor, mas também não é só alegria. Tem alegria, mas também tem lágrimas. Tem alegria, mas também tem sofrimento. Mas qual que é a boa parte da vida do cristão quando tem sofrimento? É que o povo lá fora passa o sofrimento sozinho. O cristão passa o sofrimento com Jesus de Nazaré. E Jesus alivia, Jesus, aleluia, ele traz bálsamo, Jesus ele traz óleo, Jesus ele traz, aleluia, a bênção para nós, ele nos abraça, ele vai, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aliviando as nossas dores e os nossos fardos, dizendo: eu estou contigo, eu vou fazer você alcançar, passar, vencer, para a glória e honra do meu santo e bendito nome. Quando o povo, eles estão ali, avistam as águas dentro daquele poço, eles correm para beber. Quando eles experimentam da água, a água está amarga, não tem como beber. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Não tem como os animais ingerir daquela água, não tem como ninguém, aleluia, matar a sede daquela água. Quando a Bíblia fala que a água era amarga, irmãos, a Bíblia está dizendo que a água, ela era insuficiente para consumo. Ou seja, poderia até beber, mas se a pessoa bebesse daquela água, iria passar muito mal. Iria começar a dar ânsia e daí por diante, passar mal. E aí imagina, você já está no deserto, tomou uma água ruim e começa a passar mal. Imagina a sua situação que fica. No deserto já não é um lugar muito bom de se estar, porque as provisões são mínimas. E daí você ainda começa a passar mal, aí a coisa fica pior ainda. Então ninguém aqui tem coragem de beber desta água, porque sabe que vai ficar ruim, vai ficar mal, vai começar, aleluia, a passar muito mal. Mas a palavra vai dizer que o povo então se volta contra Moisés. O povo se voltando contra Moisés é a expressão que eu destaquei aqui alguns minutos atrás, que o povo começa a murmurar contra Moisés. O povo começa a reclamar pesadamente contra Moisés, como se que Moisés tivesse culpa de alguma coisa, né? Como se que Moisés tivesse culpa de alguma coisa. O problema de muitas das vezes, aleluia, passar dificuldade quando passamos dificuldade em grupo, muitas das vezes o problema é esse. Quando você passa dificuldade sozinho, está tudo certo. Você não tem quem culpar, você não pode culpar ninguém, porque você está sozinho. Está sozinho no barco. Então não tem ninguém para você apontar para acusar. Verdade. Mas quando o problema, você está enfrentando o problema, ele é em grupo, aí sempre vai ter alguém para gente apontar. A culpa é de fulano. A culpa é sua, a culpa é de Beltrano. Foi fulano que fez isso, foi fulano que fez aquilo, né? Muitas vezes em família é assim, aconteceu um problema, a culpa foi de fulano, de ciclano, e daí por diante. O problema de passar dificuldades em grupo é isso, que ao invés da gente procurar a solução, a gente fica procurando a quem apontar, a quem acusar. E o povo começa então a acusar Moisés, a apontar Moisés. Você nos trouxe para morrer aqui, né? Você nos fez caminhar para perecer aqui, e daí por diante. Por que esse povo não começa a buscar a solução? Sendo que eles, aleluia, já tinham vivido um milagre extraordinário, um milagre estratosférico, meu irmão, que é passar por cima das águas no Mar Vermelho, e sequer a pontinha do dedo do pé nem molhou, aleluia, porque o texto vai dizer que eles passaram em terra seca.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqui, Deus está nos pegando pela orelha, pela sua palavra. Aqui, Deus está dizendo, nessa luta que você está vivendo, não é para você reclamar, não é para você procurar, apontar quem é culpado, o que aconteceu, quem é que fez, ou quem deixou de fazer. Nessa luta, é para você pegar o exemplo do que eu fiz na sua vida já lá atrás, e você começar a me clamar, a me buscar, vai em busca da solução, vai em busca de resolver o problema, vai em busca, aleluia, de orar, de clamar, de buscar, aleluia, de interceder, porque eu ainda estou de pé no trono, eu ainda estou no controle de todas as coisas, e essa água que está amarga, eu posso transformar, eu posso, aleluia, derramar a minha graça e fazer vocês viver o sobrenatural de Deus mais uma vez na vida de vocês. Mas o problema, meu irmão, aleluia, é que o povo tem a visão míope, tem a visão curta, tem a visão muito baixa. O povo viveu um milagre extraordinário há 3 dias atrás, e agora estão brigando. Se fosse um contra o outro ainda estava bom, mas é contra o seu próprio líder. Estão brigando contra Moisés, reclamando contra Moisés. Aleluia. Sendo que eles poderiam ali clamar ao Senhor, dobrar o joelho, fazer uma oração, pedir a Deus, fazer como fez. Estou lembrando aqui agora do que fez Eliseu. Olha que lindo que fez Eliseu. Eliseu, a palavra fala que quando Elias subiu, a capa de Elias fica. A palavra vai dizer que Eliseu pegou a capa de Elias, mas só que tem um detalhe. Eles tinham atravessado o rio Jordão. Só que Eliseu não podia ficar ali. Eliseu tinha que agora retornar. A palavra falou que Elias estendeu, aleluia, a capa sobre o rio abriu. Eles passaram para o outro lado. Só que agora Elias subiu para o céu, porque ele foi tomado por Deus, e ficou Eliseu com a sua capa. E quando Eliseu volta com a capa, ele se depara com o rio novamente. E ele tem que retornar, ele tem que passar aquele rio novamente. E imagina se Eliseu ficasse ali reclamando, murmurando, recalcitrando. Sabe o que Eliseu fez? Ele pegou a capa, estendeu a capa para o céu e disse assim: aonde é que está o Deus de Elias? Oh, glória a Deus! Aleluia! Aonde é que está o Deus de Elias? Esse problema, sabe o que o Espírito acabou de me entregar aqui agora? E aí, qual vai ser a sua escolha diante desse problema? Você vai murmurar ou você vai clamar pelo Deus de Elias? Nessa luta você vai murmurar ou você vai, aleluia, clamar pelo Deus, aleluia, que fez todas as coisas? Diante dessas águas amargas, você vai adorar, vai reclamar, vai orar, ou vai ficar murmurando? Em nome de Jesus, melhor. O problema pode ser até difícil, o problema pode ser até maior do que você, mas se você levantar as tuas mãos para o céu, o Senhor, ele não vai resistir a ele, as tuas mãos levantadas e a tua boca aberta, clamando a ele, pedindo: Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, abre o céu mais uma vez, envia um anjo mais uma vez. Eu quero dizer para você que Deus vai enviar uma miríade de anjos na terra para atender a tua oração, ele resolver o teu problema e te dar vitória no meio dessa guerra, para você mais uma vez caminhar adorando a ele em espírito e em verdade. Eu estou recebendo essa porção para a minha vida aqui. Deixa eu ver quem é que